Vinícius, o que é um átomo? Ok, Motor X. Átomo, partículas minúsculas, eternas e indivisíveis. Fala galera, primeira dica do dia, nunca acredite no Google. Esse é o segundo episódio da série O que é Tananã. Clique aqui para ver o primeiro episódio. Então a pergunta de hoje é, o que é o átomo? Segue aí, valeu! O átomo, acredito que seja uma molécula indivisível. Vinny, greetings to Brazil. Hi, I'm Jacob Dufresne, as you know. Hello, Vinny. Thanks for the question. What are atoms to me? The atom is a small particle of mass and energy broken into its largest components. It's got some subatomic particles that we're familiar with, protons, neutrons, electrons. The atom is a wonderful, beautiful thing that makes us up. The atom, I'm pretty sure that it means indivisible or something in Greek, because the Greeks were the first to name it, but it's not, because it has the proton and the neutron, the electron orbiting it, and a cloud of probability is like a larger scale building block necessary for all of like life. Yeah. To me, they're the smallest structures of material that we have. Atoms, it's something that is unique, different amounts of neutrons and protons. At that level, we have the first signs of diversity, really. Touro significa divisão. A é negação, não divide. É uma partícula que não consegue se dividir mais. Errado, tá tudo errado que ele falou, porque se divide sim. O idiota, eu falei no sentido da palavra. Átomo é o que forma tudo que a gente pode ver, tudo que a gente toca, tudo é formado por átomos. Os átomos são formados de prótons, nêutrons e elétrons. É isso aí, Munir, você tá certo, moleque. Então, vamos ser bem rápido aqui. Os átomos são partículas da matéria que formam tudo ou quase tudo que está ao nosso redor. Exemplo de coisas que não são formadas por átomos seriam um buraco negro, ou uma estrela de nêutrons, ou a luz. Então tem algumas coisas que ainda não são formadas por átomos. Uma boa analogia para o átomo é você pensar como se ele fosse uma peça de Lego. Eles se juntam formando moléculas, que se juntam formando compostos, que formam tudo, ou quase tudo que está à nossa volta. Incluindo pessoas, lagos, rios, mares, prédios, tubarões, baleias, elefantes, átomos. Mas para você ter noção do tamanho de um átomo, pensa na largura de um fio de cabelo, beleza? Aqui está um fio de cabelo, aqui é o comprimento, aqui é a largura. Pensa na largura dele. Dentro dessa largura de um fio de cabelo, você consegue colocar 1 milhão de átomos. Então, é bem pequeno. Desde seu conceito original na Grécia Antiga, o átomo era indivisível e a menor partícula da matéria. Essa não é a realidade. Como muitos já disseram, os átomos são formados por prótons, nêutrons e elétrons. E os prótons e nêutrons, por sua vez, também são formados pelos quarks, que são partículas ainda menores que as partículas menores que o átomo. Isso nos leva à questão, será que um dia a gente vai parar de achar partícula pequena? Porra, eu tô cansado desses nomes doidos, cara. É muito interessante pensar na maneira em que elas foram descobertas. Os quarks, por exemplo, que formam os prótons e os nêutrons, foram descobertos em gigantescos aceleradores de partícula como o LHC e o Fermilab, que na verdade funcionam desse modo. Eles pegam 2 prótons e fazem eles andarem a velocidades incríveis, um na direção contrária do outro. Em determinado ponto, os dois se colidem. Nessa colisão, as partículas vão se emanar pelo ar e você tira uma foto daquilo. Nessa fotografia está o segredo. Você vai ver várias partículas pelo ar e aí você vai dando um nome para cada uma, Então, até o que a gente sabe hoje, existem 6 tipos de quarks, os leptons, que é o grupo do qual o elétron faz parte, e os bósons, Mas eu vou entrar nesse assunto em outro vídeo. Todas essas partículas formam um modelo padrão da física, que acredita-se ser
a base elementar da matéria. Mas eu aposto que um dia eles vão achar partículas ainda menores que essas. Recapitulando, nós temos os quarks, né, que formam os prótons e nêutrons, e os elétrons. Juntos, esses formam os átomos. Quando os átomos se unem, eles formam moléculas. E quando moléculas se unem, essas formam compostos orgânicos e inorgânicos. E esses compostos formam tudo, né? Quase tudo que está à nossa volta. Já reparou como que eu falo né? Valeu, galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Quem quer se aprofundar no assunto, tem vários links aqui interessantes na descrição. Clica aqui para ver os outros vídeos do canal e espere que tenha uma explicação especial no final, já é? Valeu! E na verdade, você pode se fazer uma pergunta aí dentro mesmo. Você já tocou em algo? Sim, exatamente. A resposta é não. Você nunca tocou em algo. Por quê? Porque não, os átomos possuem a eletrosfera. E você também, já que você é formado de átomos, dois átomos não se encostam. Por quê? Porque a eletrosfera, que é onde ficam os elétrons, a parte negativa dos átomos, que ficam aqui, não permitem que um átomo encoste no outro, fazendo isso. Eles se repelem. E é por isso que eu não estou encostando nessa mochila. Essa deformação... Deixa eu terminar, cara. Essa deformação foi formada pela repulsão dos elétrons, que é a parte negativa. Isso é repulsão, eu não encostei, é apenas a repulsão dos átomos. Ou seja, os átomos é considerada a menor parte de tudo que existe. Pera aí, cara. Os átomos são considerados a menor parte de tudo que existe. Mas eles podem se dividir em outras partes. Porém, isso não é relevante para o assunto. Faz outra pergunta. Vai sim.